1 Samuel capítulo 1, versos de 9 a 18. Vamos falar sobre oração. O exemplo de uma mãe que orou. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. O seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca, como Ana orava silenciosamente. Seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a voz. E Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. E Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Então ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais batido. O Senhor aplique aí no seu e no meu coração a sua palavra. Uma mãe que orava. Uma certa vez eu li um fato, não sei se é verdadeiro, se era só uma história, uma parábola, de uma mãe que orava muito pelo seu filho. E um filho que dava muito trabalho. Um filho que era muito problemático. E ele zombava da mãe. E dizia: mãe, para que a senhora fica orando por mim? Para com isso. Eu não acredito nesse Deus, não. Até que um dia, ela recebeu um telefonema à noite, seu filho havia sido preso. Foi na prisão e, para surpresa dela, ele fez 2 pedidos que realmente a surpreendeu. O primeiro pedido era o pedido de perdão pelo trabalho que ele havia dado a ela. E o segundo é que ela orasse por ele ali, porque ele estava arrependido do que fez. A gente nunca sabe quando Deus vai responder às nossas orações e como vai responder às orações. No caso desse exemplo que dei, essa mãe orava e o filho foi se arrepender de uma forma muito triste, muito terrível. Quantas vezes a gente ora e parece que Deus não responde? Quantas mães que oram pelos seus filhos e a impressão que dá é que Deus não responde. Mas Deus está trabalhando. E Ele vai responder você do jeito dele, no tempo dele e da melhor forma possível que só Ele pode dar. Você crê nisso? Ana orou e não orou durante um ano inteiro. Não sei como que Ana orava. A gente encontra um pedacinho de como era a sua oração nesse texto que nós lemos. A gente não sabe se ela orava todo dia em casa, a gente não sabe. A gente sabe desse momento aqui em que ela está orando de voz baixa, quieta ali com Deus. E parece estranho quando Eli julga a Ana e Ana está ali orando de voz baixa. E ele faz esse questionamento, mas isso tem uma explicação. O judeu, ele orava em voz alta. E uma vez eu ouvi de uma pessoa que havia ouvido de um judeu messiânico, que é um judeu que crê em Jesus Cristo. Nem todo judeu crê. E ele dizia que normalmente o judeu ele gosta de orar se movimentando. Não sei se você já viu que ele fica meio para frente e para trás em alguns momentos e em voz alta. Principalmente os mais tradicionais, que era esse caso aqui. E ele ora aquilo, ele ora daquele jeito, e Ana estava orando de uma forma muito diferente. E Ana dava a impressão para Eli, que provavelmente deveria estar olhando de longe, que ela estava embriagada.
Mas não era isso, ela estava amargurada. Estava colocando diante de Deus as suas orações e as suas necessidades. Quem foi ontem lá na igreja, na segunda igreja, enquanto o irmão lá, é quase pastor, né? Ele quer ser seminarista, mas enquanto o irmão lá da Jocum pregava, eu pensei assim, ele está estragando meu sermão, tem que ver pouca gente da igreja. E eu ia falar de oração e ele falou de oração. E algo que ele falou ali era algo que eu ia falar hoje. Bom que você, da maioria, não foi, quem foi vai relembrar. E às vezes a gente fala assim, eu não tenho tanto motivo para orar, pastor. Coloca no papel as tuas angústias, as tuas necessidades, os teus sonhos, aquilo que está no teu coração, e você vai ver que tem uma lista muito grande. Porque é isso que acende o fogo da oração. Ana tinha algo para acender o fogo da oração dela, que era um desejo de um filho. E ela está colocando isso diante de Deus. Ana nos ensina algumas particularidades da oração. A primeira coisa que Ana nos ensina é que a oração ela precisa ser feita com intimidade com Deus. Oração não é algo assim, eu vou orar. Sabe aquela oração do nosso almoço? Pai, abençoe esse almoço em nome de Jesus, amém. Rápida. A gente, em momentos quando está a comunhão da igreja, que se alguém vai orar muito tempo, né? Já viu aquele irmão que ora muito tempo por agradecendo? As pessoas já ficam incomodadas. Eu já vi gente reclamando de gente que ora muito na hora do almoço. Tem gente que realmente exagera, né? Agradece até por quem plantou o arroz. Mas será que exagera ou é porque tem gosto pela oração? Tem desejo de orar? Oração é intimidade com Deus. Você já aprendeu aqui que existe tempo de oração e o momento de oração. Aquele tempo que eu separo, que eu oro, eu acordo e vou orar. E existe também esse momento. Agora é o meu momento. Eu vou entrar no meu quarto, eu vou para outro lugar. E eu vou orar, eu vou conversar com Deus. Eu tenho algo para colocar diante de Deus. Eu vou ler a palavra, eu vou fazer minha devocional. Eu tenho sempre falado isso para os irmãos que pelo menos 15 minutos por dia. Você para lá. E a gente acha que não tem tempo, né? Será que você tem 15 minutos por dia para orar? Olha o horário, o seu horário, mas 15 minutos. Eu sei que nem todos ficam em redes sociais, mas às vezes a gente gasta mais tempo com rede social. A gente gasta mais tempo com Netflix e outras coisas que passam na televisão. Não estou dizendo que isso é errado. Não, eu também tenho minhas séries que eu gosto de assistir. Mas o que eu estou dizendo, o que é essa intimidade minha com Deus? Como que eu tenho usado isso? O verso 13 diz, Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Eu disse, para o judeu, eles acreditavam que tinha que orar mais alto. Era diferente a oração deles, mas Ana está ali num momento de intimidade, é ela e Deus. Ela não queria ficar espalhando. Ela queria que só Deus soubesse da angústia dela. Desejo dela, desejo de ser mãe. E para nós aqui no Ocidente, talvez não entenda muito. Eu sei que muitas mulheres têm desejo de ser mãe. Algumas não têm vontade de ser mãe. Mas para o tempo bíblico e para o Oriente, principalmente nesse tempo, uma mulher que não tinha filho, que era estéril, era considerada amaldiçoada. A visão da sociedade, ela estava debaixo de uma maldição. E por isso não podia ter filho. Ou seu marido estava debaixo dessa maldição. Deus não abençoou aquela casa. Deus não abençoou aquele lar. E ela estava ali angustiada, colocando isso diante de Deus. E ela estava colocando diante daquele que é o autor da vida. Por isso ela orava em intimidade com Deus. Irmãos, orar em intimidade com o Senhor é algo maravilhoso. Quando eu oro ali, só eu e Deus, as máscaras caem. Porque não tem como eu disfarçar. Porque é Deus que está ali. Eu não preciso usar palavras bonitas. Eu não preciso usar expressões para os outros verem. Não, é só eu e Deus. Aliás, até mesmo quando nós estamos em oração, assim, em comunidade como agora,
Eu não preciso pensar em que palavras eu vou falar. Eu não estou orando para o irmão, eu estou orando para Deus. Ainda que eu possa orar pedindo a Deus pelo irmão, mas é para Deus. Já comentei aqui de um irmão que uma vez me procurou e falou, pastor, eu não sei orar. Eu falei, mas você não conversa com Deus? Converso, pastor, tanto sabe orar. E um dia a gente estava ali, um grupinho menor, e eu falei, irmão, ora. Ele ficou vermelho, irmão. Mas vermelho, mas orou. Que oração linda. Que oração maravilhosa. E eu disse, irmão, para de esconder isso. Ora por a gente, que o irmão tem uma oração muito bonita. Porque, irmãos, quando a gente tem intimidade com Deus, a gente tem que ter desejo de orar. De falar com Deus. Oração é isso, é conversar com Deus. Ah, pastor, mas eu não sei falar. Mas você está falando comigo, então você sabe falar. Assim como você conversa com seus amigos, conversa em casa, você conversa com Deus. É ter essa intimidade. Imagine o seguinte, que você está num restaurante. E a gente vai imaginar duas cenas aqui. A primeira cena, você está nesse restaurante com uma pessoa que você queria muito estar. E a conversa está muito boa. A conversa está agradável e as outras mesas em volta não chamam a sua atenção. Até você ouve lá os barulhos. De vez em quando vem o garçom e quer te oferecer alguma coisa, você diz sim ou não. Mas a conversa com aquela pessoa à sua frente é que é importante. Você sai, acabou, pagou a conta, vai na calçada, a conversa fica até mais informal, porque agora não tem o barulho em volta. E você fica satisfeito daquele encontro, fica feliz por aquele encontro. Assim é a oração íntima com Deus. As pessoas em volta não importam, o que importa é você conversando com Deus. Desliga o telefone, o celular, a TV e vai orar. E aí é só você e o Senhor. Mas às vezes a gente faz diferente, como na segunda cena que quero falar. Você está no restaurante, tudo te chama atenção, o garçom vem, aí você quer ser atendido, e você dá ordens ao garçom, você pede as coisas para o garçom, sai e nem sabe o nome daquele garçom. As pessoas em volta são as tuas vontades, são os teus desejos, e quem está na sua frente é você mesmo, o seu ego, os seus desejos, a sua vontade. Deus é o garçom a quem você dá ordens. Às vezes a gente faz com Deus isso. Achamos que Deus é o nosso garçom, que a gente fica lá só pedindo, dando ordens para Deus. Esquecemos que Ele que é Senhor na nossa vida. Mas nós esquecemos da nossa disposição diante dEle, queremos só ser servidos. E aí a gente diz assim, Deus não me abençoa. Mas Deus não te abençoa, Ele não fica cumprindo ou dando as tuas meminices. Queridos, Deus, quando você senta para conversar com Ele, Ele abre um sorriso e diz, vem cá meu filho, vem cá minha filha, vamos conversar. Assim como fez Ana. Ana tinha intimidade com Deus. O problema é que muitas vezes a gente leva as nossas orações como se fosse só algo não muito sério. Para cumprir um ritual. Não fazemos isso com constância. Oramos de qualquer jeito. Não pontuamos até os nossos pecados diante de Deus. Tem que chegar diante de Deus e dizer, Senhor, me perdoa meus pecados. Dá nome para o pecado. Meu pecado é esse. E peça o perdão para Deus, na intimidade com Ele. Ana orava em intimidade, porque ela sabia que era o Deus vivo que ela acreditava, que ela cria. A primeira particularidade que Ana nos ensina, ore em intimidade com Deus. Reserve um tempo, só você em Deus. Quem sabe chega mais cedo no serviço e antes de entrar, reserva um lugar para orar. Eu muitas vezes, quando ia para a faculdade, e a gente chegava cedo lá na frente do Willie Davis, que eu largava o carro lá, que lá não precisa pagar estacionamento. A gente corre uns riscos, mas não precisa pagar estacionamento. E lá é assim, se você chegar até 7h15, você acha vaga. Depois de 7h30, esquece. Eu chegava bem cedo, o que eu fazia? Eu levava um livro para ler
mas eu ia fazer minha devocional antes. Já que eu tinha tempo, eu entrava às 8 na faculdade. Aproveitava aquele momento para ter essa intimidade com Deus. Ana nos ensina isso. Ana nos ensina que quando a gente ora, Deus restaura ou restabelece as nossas prioridades de vida. Olha aí os versos 10 e 11. E com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu me deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. O cabelo e a barba nunca serão cortados. Entenda, Deus não esqueceu de Ana. Deus não esquece de ninguém. Isso é uma forma de expressão deles, dos judeus, de dizer assim: Senhor, abençoa. Que eu sei que o Senhor pode abençoar. Derrama a tua graça. Derrama as tuas bênçãos. E se eu tiver um filho, eu vou dar de volta para o Senhor. Olha que coisa. Ela nem ainda sabia se ia receber um filho. E ela já estava dedicando esse filho. E depois a gente sabe, foi um dos maiores profetas e sacerdotes que Israel já teve. Foi o profeta Samuel, ao qual leva o nome, o livro que lemos. Samuel, ele foi consagrado a Deus. Mas ela entendia que aquilo que pesava mais para Ana, para ela, era a prioridade, era Deus. Ainda que ela orasse pedindo um filho para ela, mas ela dizia: Senhor, esse filho é para você. Esse filho é teu, Senhor. E a gente precisa, irmãos, consagrar os nossos filhos a Deus. Todos os momentos. Todos os instantes. A gente passa por lutas com eles, mas lembre-se, nossos filhos pertencem a Deus. E é Ele que está cuidando dos nossos filhos. Às vezes eles acabam saindo até dos caminhos do Senhor, a gente sabe disso. Tenho passado por isso. Mas eu sei que Deus tem cuidado dela. Assim como tem cuidado do teu filho. A prioridade é Deus. Então deixa nas mãos de Deus. Colocar diante de Deus as nossas prioridades, a nossa vida, os nossos desejos, que Deus é que vai cumprir e suprir. Se você continuar lendo, vai ver lá que Deus não deu só Samuel para Ana como filho. Deus abençoou o ventre dela. Porque Deus é um Deus de bênção sobre nossas vidas. Mas a gente precisa colocar as prioridades. Isso me faz lembrar do profeta Jeremias. Jeremias sofreu demais como profeta, pregando por esse povo, lá na frente depois, muito tempo depois de Samuel, por causa dos seus pecados, por causa das suas rebeldias. E Jeremias já estava muito desanimado. E Deus diz algo para Jeremias, lá no livro de Jeremias, capítulo 15, verso 19. Assim respondeu o Senhor: se você se arrepender, eu restaurarei para que possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, será o meu porta-voz. Deixe esse povo voltar-se para você, mas não se volte para ele. Não se preocupe, Jeremias, com o que esse povo está falando. Se volte para mim. Só para situar os irmãos o que está acontecendo, no tempo de Jeremias, haviam outros profetas que falavam aquilo que o povo queria ouvir. Haviam profetas que massageavam a alma, o coração, o espírito das pessoas. E Jeremias sai dizendo: olha, se arrependam, vai vir tempos difíceis, Deus vai pesar a mão. E esses outros profetas, falsos profetas, diziam o seguinte: não vai vir nada não. E aí Jeremias começa a pesar o coração. E Deus fala assim: olha, se arrependa. Pregue a palavra. Porque eu estou com você. Quando ele diz, se você disser palavras de valor, ou seja, as minhas palavras, se você falar o que eu estou te mandando, eu vou te abençoar. Por isso, se volte para o povo, ou seja, fale para o povo. Não se preocupe com o que vai acontecer. Jeremias está perdendo a prioridade. A prioridade de Jeremias como profeta é pregar ao povo. Ele sofreu perseguições, sofreu rejeição. Para você ter uma ideia, Jeremias foi jogado num poço para morrer. Ele sofreu demais. Mas ele permaneceu firme. Ele colocou suas prioridades em ordem. Ele não deveria mudar o tom dele de pregação.
E que isso nos ensina quando a gente tem intimidade na oração, irmãos? A gente vive numa sociedade em que tem feito de tudo para negar a Deus. De tudo. E a gente não deve mudar a nossa oração e a nossa forma de viver. A gente não tem que se acomodar a esse mundo. A gente tem que permanecer e orar por eles. Fala, Deus, está difícil. É teu Espírito Santo que convence. A minha prioridade é viver a tua palavra e pregá-la. Daí para frente é com o teu Espírito. As nossas prioridades precisam ser voltadas para o Senhor, para a oração, para a intercessão. E é Deus que vai fazer o restante. É Deus que vai mudar as vidas. Assim como Deus mudou a vida de Ana. Ana não tinha como ter filhos, e é Deus que abençoou o ventre dela. Hoje nós temos aí o milagre da tecnologia, da ciência, mas eu ainda creio que tudo isso ainda é movimento de Deus para abençoar a vida do casal. Porque Deus hoje ele usa a ciência como um reflexo da sua voz e do seu poder. E aqui Deus fez um milagre de forma generosa na vida de Ana. A gente precisa aprender a ter as prioridades certas na vida para que sejamos abençoados por Deus, hoje e sempre. Qual tem sido as tuas prioridades? O que realmente tem pesado na balança da tua vida? Principalmente quando se refere à oração. Irmãos, é interessante que se a gente não coloca a oração como agenda diária na nossa vida, tudo entra no lugar. Tudo. Faz um teste essa semana. Coloca lá na tua agenda o horário direitinho e tal para orar. Você vai ver que logo aparece alguma coisa. É uma roupa que precisava com urgência e não lavou e vai lavar. É algo que precisa fazer e não fez. É um telefone que toca. Essa semana fui fazer meu momento de oração. Na hora que eu comecei a orar, tocou o celular. Ele está brincando. Até ali, aquele momento, eu cheguei aqui no escritório, liguei o computador, fiz tudo. Falei, vou deixar tudo prontinho e vou orar. Enquanto eu arrumava tudo, não tocou o celular. Falei, agora eu vou orar. Tocou. Falei, só pode ser coisa do... É possível. É sempre assim, irmãos, porque oração incomoda o inferno. Você sabia disso? Que oração, uma oração sincera, uma oração de filhos e filhas que se colocam diante de Deus, incomoda o inferno. O inferno não quer que você ore. Principalmente orar por outro. Salvação, por cura, ele não quer. Última coisa que Ana me ensina é que quando nós oramos, a renovação. O verso 18 diz assim: espero que sejas benevolente com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, seu rosto já não estava mais abatido, ela foi renovada, foi restaurada. Ela começa a orar com um sentimento de rejeição, e quando ela se levanta renovada, restaurada. O texto diz, com o seu rosto já não estava mais abatido. A oração, uma oração íntima, renova as nossas vidas. A nossa igreja viveu esse tempo de oração e de milagres de Deus ano passado. Você lembra disso? Lembro muito bem. Eu lembro que quando o médico falou para mim que eu ia ter que fazer a 3ª cirurgia, eu não comentei isso com a Paula na hora, lógico, mas eu comentei com Deus. Falei, Deus, eu não vou suportar uma 3ª. Vai dar. E aí na hora eu falei, vamos mandar pro povo. Aí tirei até foto daquele negocinho, você lembra? Filtro lá. Do dreno, isso. Acho que eu esqueço o nome de propósito. E manda, vamos pedir o povo para orar, porque 3 vezes não dá. E aí depois, eu tive alta, vim para casa. O irmão Fernando, que você conhece, veio nos visitar e falou, pastor, eu sabia que você não ia fazer a terceira cirurgia. E Deus tinha falado comigo. Estava orando e Deus falou, não, ele não vai fazer. Eu falei, eu sabia também que não ia fazer. Não é possível, 3 seguidos assim.
E a gente sai dali renovado em saber que quem está cuidando da gente é Deus. E os médicos simplesmente são instrumentos nas mãos de Deus. Deus é que está ali. E a gente sai restaurado, renovado, quando a gente crê nisso. Quando a gente entende que é Deus que está cuidando da gente. Às vezes a situação não é muito bonita. E realmente não foi. Mas é Deus que tem ali agido, cuidado, feito mover dele. Assim como foi Ana. Ana teve uma vida abençoada depois disso. E outra, Deus foi tão amoroso com ela, que olha o filho que Deus deu para Ana. Um grande profeta, um grande sacerdote, admirado pelo seu povo, mas que nunca se envaideceu como Eli, que nós aprendemos alguns dias atrás. Eli e seus filhos se entregaram ao pecado. Inclusive Eli que cuidou, que criou depois Samuel, ensinando ele o caminho dos profetas, mas ele foi cuidado por Deus, chamado por Deus. Precisamos renovar o nosso compromisso diante de Deus em oração. Dizer, Deus, eu estou aqui como teu filho e tua filha. Irmãos, cada um de nós pode ser um grande instrumento na mão de Deus. Pastor, eu não sei fazer nada, sabe? Sabe sim. Deixa Deus agir na tua vida que você vai ver o quanto que você pode abençoar outras vidas. A nossa vida ela é muito dinâmica, ela tem muitas mudanças. Mas a palavra de Deus ela não muda e continua sendo a mesma. Então ela disse que vai abençoar, que vai derramar graça. Mas a gente precisa ser obediente e orar a Ele. Ter essa oração de intimidade, ter essa oração que renova, essa oração que traz prioridade para as nossas vidas. Colossenses capítulo 3, verso 10 diz: e vos revestistes do homem, do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. A nossa oração diária, lá pela manhã, já tem que ser assim: Senhor, renova a minha vida. Eu quero ser melhor do que ontem. E amanhã eu quero ser melhor do que hoje, mas renova a minha vida hoje. Restaura. Eu quero ser a imagem de Jesus. Eu quero ser realmente uma expressão de Jesus aonde eu estiver. Você tem esse desejo? Você crê que a oração transforma vidas? Você crê que a oração pode transformar a tua vida como transformou a de Ana? Você realmente quer botar as tuas prioridades diante do Senhor? Porque Ana depois disso ela prestou um culto a Deus porque ela sabia quem era Deus dela. Lá em 1 Samuel capítulo 2, verso 2 diz: não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não há quem seja tão firme como o nosso Deus. É esse Deus que você serve, querido. É um Deus que ouve as nossas orações. E que lá na intimidade, quando a gente está angustiada, está ali. Eu não vejo aqui Deus, nesse capítulo, fazendo nenhum estardalhaço. A gente não vê ali Eli dizendo: olha, Deus está falando com você mesmo, olha o barulho, olha. Não. Pelo contrário, ele faz uma crítica para Ana. Não há nenhum movimento sobrenatural ali naquele momento. Mas Ana tinha plena certeza que Deus estava ali. E Deus estava ouvindo ela. Por isso o meu desejo é que você saia daqui hoje sabendo que Deus tem te ouvido todos os dias. Talvez aquilo que você tem orado ainda não chegou. Mas seja persistente e insistente. Uma hora vai chegar. Uma hora ele vai te responder. Ana orou 1 ano. Talvez você está orando 6 meses, 3 dias. Tem orado há anos. Muitos anos. Não desista. Não pare. Porque ele vai responder para você. Com sim ou não, mas ele vai. E se for com sim, glorifique. E se for com não, também. Porque talvez o não de Deus possa ter sido um sim. Possa ter sido algo que talvez você pediu e pediu de forma inadequada.
Deus quer algo melhor para você. Talvez a resposta dele não foi do jeito que você queria, mas era o melhor para você. Era daquele jeito e pronto, era o melhor jeito para você. Porque Deus conhece o amanhã. Nós muito mal conhecemos o agora. E Ele, sabendo do amanhã, Ele sabe o que é bom ou mal para você. Por isso eu quero convidar você a orar. E nessa oração eu queria que você colocasse a tua vida, o teu coração, aquilo que tem te angustiado diante de Deus. Ele está aqui. Ele está aí do teu lado. Por isso vai conversando com Jesus. Feche seus olhos. Coloca diante dele suas prioridades, mas que ele seja a primeira. Coloca diante dele os teus sonhos. Quais sonhos você tem tido e que Deus ainda não respondeu? As tuas angústias, tuas dores. Querido, querida, Deus tem ouvido você. Não desista. Talvez o diabo tenha dito para você, Deus não te ouve. Ouve sim. Deus tem ouvido você todos os dias. A todo momento que nós oramos, Ele nos escuta. A todo momento em que nós dizemos, Senhor, Ele está pronto e diz, fala meu filho, fala minha filha. E mesmo quando você não fala, Ele está ali do teu lado. Também deixe Deus falar com você. Abra teu coração para o mover de Deus sobre a tua vida. E Deus quer usar você de forma espetacular. Deus quer fazer um movimento na tua vida. Mudança. Restauração. Deus quer usar você para que o reino seja abençoado. Ó Deus, teus filhos, tuas filhas estão diante do Senhor. Assim como Ana tinha algo que angustiava o seu coração, que era o não ter um filho. Mas o Senhor a abençoou, ela orou em intimidade, ela sabia das prioridades. E quando orou, foi renovada pelo Teu Santo Espírito. Pai, faça o mesmo hoje. Transforme vidas aqui, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Responda, ó Deus, em nome de Jesus, aquilo que os Teus filhos têm pedido ao Senhor. E que, Senhor, ao terem a resposta, possam agradecer. Possam fazer, Senhor, como aquele homem que tinha lepra e voltou para agradecer. Não foi como os outros 9. Ele voltou e agradeceu. Ó Deus, talvez o teu filho, a tua filha agora, tem sofrido, Senhor, umas situações que lhe fogem o controle. Mas, Senhor, se foge o controle dele ou dela, do teu não. Nada foge do teu controle. Por isso, Senhor, coloque nesse coração agora paz. Coloque nessa mente agora, ó Deus, descanso. Que esse irmão, essa irmã saiba que o Senhor é Deus. E que não há impossíveis para o Senhor. Há para mim, há para eles, mas para o Senhor não. Coloque no coração, ó Deus, que ainda não chegou o momento certo. Não chegou o tempo adequado. Mas vai chegar. E que não paremos de orar. Não paremos de bater a porta. Que uma hora com certeza o Senhor vai abrir. E que em breve, Senhor, muito breve, possamos ouvir aqui as respostas do Teu derramar de bênçãos. Ó Deus, nos conceda uma semana debaixo da Tua graça. Que o Teu amor, ó Deus, possa ser a motivação do Teu povo. Que a graça e as consolações do Senhor caminhem junto com os Teus filhos. E, Senhor, quando bater aquela angústia, aquela tristeza, possamos buscar o Teu Santo Espírito e receber do Senhor o conforto e o consolo.
Nos dê uma semana debaixo da tua paz. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.